Satangos! O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Espero que alguém esteja escutando alguma coisa lá. Agora estamos no ar. Aí sim, público do Intera é ansioso pela entrevista de hoje. Estamos um pouquinho de nada atrasados. Quem não gosta de atraso vai fazer o quê? Vai assistir a Hora do Brasil, que começa todo dia no mesmo horário. E aí vocês não enchem o saco da gente aqui, tá certo? Estamos entrando no ar com o oferecimento orgulhoso de Startnet, internet inteligente. Telefone para contato é o 31820000, 31820000. E somos um oferecimento também do Estúdio Jimbo. O telefone para contato do Estúdio Jimbo é o 7599-111-1821, 7599-111-1821. Você entra em contato, certo? Quero mandar abraço aqui pro Vinícius da Subway. De domingo a domingo, o melhor sanduíche da cidade você encontra na Subway. Tem stick churrasco, stick cheddar cremoso, stick frango grelhado e muito mais. Todos os dias um sub diferente para você, com um preço que deixa tudo ainda mais gostoso, na rua Sorô Joana Angélica ou então na Praça Rui Barbosa. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo esse programa hoje, e já vou pedindo que vocês curtam e compartilhem o vídeo. Se for no Face, curte e compartilha, que já tá bom demais. Se for no YouTube, deixa o seu like e se inscreve no canal se for a primeira vez que tá aqui assistindo o programa Intera. Cristiano Fonseca tá aqui ligado na gente, Magno Santos, a Cris Guinefer, tem mais gente aqui assistindo, Reg Group, Aslan Araújo, nosso ratão do rock and roll, Jean de Crédito, Tássio Mota, Rogério Brito, Ana Cláudia Lima, todo mundo aí, sintam-se abraçados, Luídia Lilith, pessoal do YouTube também, Diogo Matos, o Carvalho, pessoal todo aí, abração. Hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de receber nesse estúdio ele, ex-prefeito da nossa cidade por 2 vezes, atualmente deputado federal, funcionário do Banco do Nordeste de carreira, engenheiro agrônomo pela UFBA, atual UFRB. Eu quero uma salva de palmas nesse estúdio para Josaildo Ramos. Aí sim, o J. Torres está aqui assistindo a gente. Um abraço pro J. Torres. Josaildo, seja muito bem-vindo aqui. Eu não sei, eu fiquei meio perdido, te chamei de Josaildo agora, mas você é deputado. Como é que eu devo me referir a você? Deputado, excelência? Não, Josaildo. Josaildo tá bom. Se quiser acrescentar. Joca tá demais. Não. Joca pode? Nunca é demais, pode ficar à vontade. Josaildo Ramos é o nome da política. Muito bem. Me fala uma coisa, Josaildo. Você quer mandar um recado pro pessoal que já tá assistindo a gente antes da gente começar a entrevista? Bom, eu quero dizer que fiz de tudo para estar aqui no horário. Primeiro, quero pedir desculpas, o atraso se deu em função da minha chegada. Não foi fácil chegar aqui, tá chovendo, eu vim de Salvador e enfrentei um tráfego meio pesado. Mas enfim, estamos aqui em tempo. E dizer da alegria muito grande, tá tendo a possibilidade de estar aqui num programa constituído por jovens. Isso é algo instigante, importante, bom. E a gente vai falar de política também. O jovem falando de política é tudo que esse Brasil precisa. Quero mandar um abraço, abraçar todo mundo. E estou muito feliz por estar aqui. O privilégio é meu de estar aqui sentado para bater esse papo com todos vocês. Obi-Wan Kenobi, eu queria que você me tirasse aí 25 centavos de BG. Eu ia começar por outro caminho, mas vou acabar entrando. Vamos começar pelo começo mesmo. Eu queria saber, quando a gente é criança, a gente é perguntado o que você vai fazer quando você crescer. Você já respondia, eu vou ser deputado federal na época? Olha, primeiro eu não tinha muita expectativa de crescer, por toda a família que nós temos, então a minha estatura era essa mesmo. Era nesse nível. Então eu sabia que quando crescesse eu estaria pequeno. Entretanto, isso do ponto de vista físico, eu estou brincando. É bom brincar. E quero dizer que naquela época
Quando eu comecei a fazer política, eu estava no Centro Integrado Luiz Navarro de Brito. Vulgo estadual. Estadual. Você colocou vulgo estadual, mas eu comecei no estadual, que era onde hoje tem o Senai. E lá a gente já tinha as nossas organizações. Primeiro para futebol, esportes, e depois no Centro Integrado Luiz Navarro de Brito. Aí sim, a gente já tinha grêmio, a gente participava, a gente fazia política estudantil secundarista. Pois bem, então ali a gente já fazia política. Ali a gente já se interessava pelo ambiente da política local, e naquela época a gente já torcia pelos políticos jovens que eram verdadeiras promessas. Então eu me lembro que o MDB naquela época era a oposição num momento terrível, sombrio, e aqui eu inclusive me aproximava da juventude do PMDB, mas só uma aproximação. Eu nunca tive um partido antes do PT, ou seja, depois entrei no Banco do Nordeste, aí tem um sindicato, a PLB Sindicato é uma coisa, e lá era o sindicato dos bancários, porque eu passei uma época também aproveitando o tempo para ensinar lá em Cruz das Almas, era professor para poder ganhar uma granazinha, para poder tocar a vida, e depois do Banco do Nordeste, com o Sindicato dos Bancários, a gente começou em 1988, eu fui candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Perdão, com que idade, Joséildo? Olha, eu tinha o quê? 31 anos. 31 anos. 31 anos. E aí a gente tem uma pauta, mas o pessoal fica atravessando aqui no bate-papo, e aqui a gente é contra calar a voz do nosso ouvinte. O nego já entrou de voador aqui e querem saber se você é pré-candidato em 2020. Não. Nós temos um pré-candidato, só existe um pré-candidato no Partido dos Trabalhadores. Chama-se Luciano Sérgio, muita gente conhece. É o nosso vereador, é o presidente do Partido dos Trabalhadores. O único nome que o PT tem como pré-candidato é o nome dele. Radiovaldo fica com ciúme dessa história? Acredito que não há espaço para ciúmes, porque houve uma verdadeira combinação, uma verdadeira concertação no momento em que ambos eram candidatos a deputado estadual. Os dois. Então, naquele momento, o Luciano fez a leitura de que o melhor nome era o nome de Radiovaldo. E essa dobradinha, do ponto de vista político-eleitoral, eu para federal e Radiovaldo para estadual, foi uma dobradinha das poucas que deram certo no âmbito do PT. E, inclusive... A nível nacional? Não, em nível estadual. A dobradinha. E aí o Radiovaldo, ele teve 37 mil votos. Eu estou falando sem a fração. Portanto, ele teve uma performance muito além de políticos tradicionais, pela esquerda, pela direita, de centro. Ou seja, ele hoje é uma liderança estadual por conta da atitude de ser candidato. E ele foi candidato e ele teve essa trajetória vencedora. Eu acho que individualmente o grupo que se sagrou vencedor foi o nosso aqui na cidade. O grupo do prefeito foi o grupo amplamente derrotado. A candidatura de Paulo César ficou relativizada com a presença de Radiovaldo. O Paulo César teve 17 mil votos, o Paulo César teve 16 mil votos. Em nível de Bahia, ou seja, no âmbito estadual, o Radiovaldo teve 37 mil votos, o Paulo César teve 25 mil. Na última eleição, Radiovaldo meteu o louco e saiu candidato por outro partido. É verdade. Não dá um frio na barriga dele fazer isso de novo, não? Não, porque, observe, eu me lembro que ele manifestou claramente que ele tinha um sonho muito mais pessoal. Naquele momento, ele saiu para poder trabalhar essa perspectiva que ele tinha na cabeça dele, palavras dele, que foi ao ar em várias emissoras, em várias entrevistas. Não deu vontade de matar, não? Não, a gente tem tranquilidade. Porém, esse voo, na minha opinião,
Foi voo ou queda, perdão? Não foi um voo para satisfazer a vontade dele, isso é legítimo do ponto de vista da individualidade, do pensar na individualidade. Estou sublinhando isso. E depois ele verificou que as atitudes dele continuavam a ser atitudes petistas. E ele ficou um determinado tempo, colocou sinais, nunca desdenhou do PT, nunca falou mal do seu ex-partido. Então não foi aquela saída clássica que o camarada sai chutando a canela, cintura para ele é pescoço e de cintura para baixo, tudo bem. E depois ele se aproximou e retornou para o partido e todos nós acolhemos com muita alegria. E está aí o Radiovaldo, uma das lideranças respeitadas aqui. Enfim, nós estamos muito felizes com o Radiovaldo entre nós. Maurício Mascarenhas está assistindo a gente, Venâncio Nem, Gustavo Urassi, o Cristiano Fonseca está dizendo aqui que na última eleição você falou que não ia sair e depois mudou de ideia. É verdade. A gente às vezes muda de ideia, não é o caso nosso agora. Por que não é? Porque naquela época, dadas as circunstâncias, dada a conjuntura que se apresentou, se eu não saísse, o PT não teria representação no Poder Legislativo. Então, às vezes, a gente tem que cumprir determinadas missões. Não é? Afinal de contas, a liderança ela pode fazer gestos que convijam para fortalecer o partido. Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente vai voltar para Alagoinhas, mas eu quero dar uma passadinha, quero dar um pulinho lá em Brasília, como diria Mota. Vou começar perguntando a você assim, você me disse que não quer mais ser prefeito. É melhor ser deputado federal do que prefeito de Alagoinhas? Olha, com muita sinceridade, o momento de meu maior aprendizado como gente, como pessoa, foi quando eu fui prefeito de Alagoinhas e a gente conseguiu estimular a população a participar do ato de governar. Isso foi verdadeiro. Nós implantamos o orçamento participativo aqui em Alagoinhas, que não era aquela coisa cartesiana, não era aquela coisa racionalizada de a prefeitura ofertar obras a partir das demandas dos que mais precisavam. Isso é muito pouco. Nós implantamos um projeto de pedagogia cidadã. Então a gente fez com que as pessoas mais simples se ocupassem de fiscalizar as obras, de definir as obras, e a mão do Estado local, ou seja, do poder público municipal, esteve presente onde ela nunca esteve, colocando infraestrutura, melhorando os indicadores sociais e econômicos de toda uma cidade que a gente recebeu, eu sempre digo isso, ajoelhada. E depois de 8 anos a gente entregou uma cidade melhor, superavitária, com dinheiro em caixa, com projetos de médio e longo prazo que infelizmente ficaram nas gavetas dos meus sucessores. O que você acha assim? Onde é que você consegue ser um agente de transformação maior? Como prefeito ou como deputado? Olhe bem, não adianta a gente preponderar qualquer dos poderes. Observe que o protagonismo para o bem e para o mal nos últimos anos foi do poder legislativo, exatamente o federal, que protagonizou um golpe, mas só houve golpe porque teve força, teve densidade política, e eu não estou entrando no mérito se foi bom, se foi ruim, eu estou falando do golpe, juntamente com a imprensa majoritária, clássica, e juntamente com o Poder Judiciário. Então, nessa tríade, a gente experimentou a retirada do poder de uma presidente honesta, que estava mal na articulação política, é verdade, no início do seu mandato, mas também, em nenhum momento, a oposição, sistematicamente, ela não permitiu que ela governasse um dia sequer com as pautas bomba. Então, foi um golpe. Eu acho que o Brasil hoje pode exportar essa tecnologia, não é? De fazer lawfare. Você está vendo aí o que é que está acontecendo com o The Intercept Brasil, a partir dessa realidade que só eles acham que não é verdadeira. Aí eu vou te perguntar agora o seguinte, voltando aqui para casa. Quando você era prefeito,
Oposição e governabilidade te atrapalharam de fazer alguma coisa? Olha, do ponto de vista clássico, e eu quero lhe dizer, Rainer, que eu vou procurar colocar de maneira clara tudo o que aconteceu. Olha só, eu tinha preocupação, porque você sabe que a relação em todas as 3 esferas da federação, seja no poder legislativo, municipal, estadual ou federal, a relação em vários momentos, ela passa a ser relação meio que incestuosa entre o executivo e o legislativo. Eu tive muito medo disso, por motivos óbvios. E aí eu estava dizendo que nós implantamos o orçamento participativo, que foi para além de você procurar um método justo para que a mão do Estado estivesse presente naqueles locais do município em que ela não chegava, para os mais pobres. Mas era muito mais do que isso. Então, eu tive 86 projetos. Eu só tive maioria, uma breve maioria, por 3 ou 4 meses, quando elegemos nosso grande companheiro Elionaldo de Faro Teles como o primeiro presidente e único da Câmara Municipal do Partido dos Trabalhadores, que fez um extraordinário mandato. Em menos de 6 meses eu não tinha maioria. E dali em diante eu nunca tive maioria na Câmara. Nós mandamos 86 projetos em 8 anos. Veja que não foram muitos. Foram projetos estruturantes, vinculados àquilo que a gente auscultava no orçamento participativo, que era uma caixa de ressonância da verdadeira política que devia se fazer aqui, se praticar aqui há muito tempo. E aí não foi fácil construir o orçamento participativo como instrumento de pedagogia cidadã, repetindo. Porque a Câmara Municipal e os vereadores, naquele momento, entenderam que era como se eles não pudessem fazer a intermediação entre o executivo e as comunidades, não é? As organizações comunitárias do campo e da cidade aqui no nosso município. Mas o vereador, além de ter esse papel de articulação, ele tem um papel mais preponderante de fiscalizar, de fazer leis para melhorar a vida do nosso povo, e era isso que deveria acontecer. Dos 86 projetos que nós mandamos, nós aprovamos 84, um foi reprovado e outro eu tirei. E eu não precisei trabalhar qualquer coisa na calada da noite com nenhum vereador, nunca, em 8 anos. Então, os bons vereadores, eles receberam e multiplicaram seus mandatos, e aqueles que se insurgiram contra a nossa forma de trabalhar, praticamente todos não conseguiram se reeleger. Não por mim, mas pela marcação que o povo passou a dar para os vereadores. Então, a governabilidade foi trabalhada diretamente com a população. José, o Newton Vasquez aqui escreveu e apagou a pergunta, mas eu li a tempo. Então ele diz o seguinte: ele torce pelo êxito do partido. Porém, se Luciano for mal nas pesquisas, qual será o plano B? Eu completo. Tem um plano B? Olhe bem, para quem está no âmbito da política, a política mata, fere, a política causa escassez. Corneia? Também. Tá ok. É o que mais existe na política. Então, observe que o partido inteligente, ele sempre está preparado para qualquer emergência. Agora, eu me lembro quando o Wagner escolheu o Rui Costa. Na realidade, aquilo nos deixou surpreso. A gente conhecia a qualidade de Rui como político, mas o Rui, ele passou patinando uns 60 dias entre 2% e 5%. Não era conhecido. Não é o caso de Luciano, mas nós temos dados, nós temos levantamentos que demonstram que a população, o eleitorado, não tem nada contra Luciano. Então a gente não pode transformar isso numa torcida. Não é? A gente sabe que hoje, se essa disputa fosse hoje, eleitoralmente, na minha opinião, o Adiovaldo é mais forte do que Luciano. Isso não significa dizer que a partir do momento em que você vai para a luta conversar com o povo, isso continue do jeito que está. Eu acho que existe vida inteligente em Alagoinhas, e o Partido dos Trabalhadores aqui demonstrou que tem condição de governar,
a cidade, como governou, tem condição de ter bons quadros no Poder Legislativo, portanto, está preparado. Um grande abraço para Newton e é isso aí. Para não perder aqui a cauda do cometa, né? Você falou de Leonardo, tem 2 pontos que são cruciais aqui nesse. Primeiro é o seguinte: recentemente, essa semana, a Justiça emitiu uma condenação, não sei se definitiva, mas obrigando o Leonardo a fazer uma devolução por causa de um incidente na ADAB, onde ele estava servindo. Para você é surpresa essa condenação? Você acredita que possa haver um equívoco por parte da Justiça? Como você enxerga essa situação? Olhe bem, primeiro apenas eu vou retificar. Ele foi presidente da EBDA, não foi EBDA. Foi da... A W foi os caras foram exonerados agora, né? Perdão. É outra turma. Então, observe o seguinte, o Elionaldo, ele sempre teve como característica das principais que tem, um sujeito sério, um sujeito que é muito respeitado na política. Eu fui condenado a 2 anos e meio de cadeia por um erro da Justiça Estadual e depois o órgão que manteve a minha acusação, que foi o Ministério Público, ele pediu para arquivar, porque a gente conseguiu provar que houve um arranjo na minha condenação, a Justiça se equivocou. Eu fui denunciado por algo que nunca fiz enquanto tive à frente do Executivo. Então, acontecem essas coisas para quem é mandatário, para quem é gestor de contas públicas, em função da forma como o Judiciário e as Cortes de Conta agem do ponto de vista de ter no gestor alguém que sobre ele pairam todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Infelizmente, isso é verdade. Agora vamos falar mais um pouquinho. Leonardo, eu não sei se Leonardo foi pivô ou coadjuvante nessa história. A gente vai falar aqui de 2008. Em 2008 você não podia mais se reeleger, não sei se também queria ser mas enfim, não podia mais e deveria indicar um sucessor. E aí a gente tem aquela cisão com Pedro Marcelino, que termina, aos olhos de muita gente, sendo definitiva para o resultado da eleição. Minha primeira pergunta: você se arrepende da forma como as coisas foram conduzidas naquela época? Não me arrependo, porque nós fizemos a coisa certa. Eu tinha um conjunto muito bom, nós conseguimos depurar entre nós, e nós conseguimos ter um time de gestores, de secretários muito bons, tanto no primeiro quanto no segundo governo. As pessoas se doavam pela cidade, pelo município. E nós tínhamos uma base boa, coesa, e ela estava centralizada pela esquerda. Pela primeira vez aqui entre nós, no município, verdadeiramente, governando. E aí, o PCdoB, com o nosso vice, o que eu estou falando aqui, isso tudo pode ser, de fato, vamos dizer assim, atestado por todos que atravessaram aquele período. Um ano antes, em setembro, em pleno desfile de 7 de setembro, a gente percebeu que havia um anúncio de uma candidatura dentre nós e que isso não foi objeto de nenhuma concertação. E foi o lançamento da candidatura de Pedro Marcelino. Tomou a frente e fez. E fez. Tal. A gente conversou depois, mas foi isso que aconteceu. Aí, o que é que ocorre? Nós fizemos todos as consultas. Nós tínhamos um conselho político que funcionava, onde todas as lideranças dos partidos que faziam parte da nossa base opinavam, e a gente tinha o conhecimento de quem era quem nas secretarias, quem tinha o perfil que poderia ser o melhor para Alagoinhas naquele momento, um momento em que a gente estava experimentando com a população uma relação de muita confiança. Por isso que foi escolhido o Elionaldo, não foi por outra coisa, pelas qualidades.
Entretanto, havia uma rejeição reconhecida que era maior para o Elionaldo quando comparado com o Pedro Marcelino, dois grandes líderes da esquerda. Todos com suas qualidades e com seus senões, não é? E nós fomos extremamente competitivos, porque o Elionaldo perdeu por 652 votos. Olha a quantidade de votos que nós tivemos. E teve um episódio terrível, que na minha opinião foi aquilo que fez com que a gente efetivamente perdesse a eleição. O que é que aconteceu? Nós fizemos 2 pesquisas faltando menos de 30 dias. E o espaço entre uma e outra foi de 15 dias. Exatamente 15 dias. E quando nos entregaram o resultado da pesquisa, aquela que estava antecedendo o dia da eleição, a primeira delas, ela estava com a mesma capa da segunda, a mais recente, considerando a própria eleição, a que veio por depois. E aí a pessoa que estava entre nós encarregada de mandar o registro no fórum, ao invés de pegar a primeira, mandou a segunda. Então não houve má fé, houve uma falta de cuidado do nosso companheiro. E aí, quando não chegou... deu vontade de matar esse, não? De matar não, mas a gente... Foi muito ruim pra gente. É muito bonzinho, pô. Não, porque a gente tinha que assumir. Porque também, por exemplo, aquela falha me cabe também, não é só dele. Numa coisa tão séria, se bem que é uma pessoa que passou 8 anos sem incorrer em uma falha sequer. Incorreu nessa, não dá para botar na bacia das almas. Então, observe que lá, quando chegou no fórum, alguém buzinou para os adversários e vendeu aquilo como uma fraude. O que foi que a justiça fez? Nos obrigou a ir pelas ruas e dizer que nós estávamos, tipo assim, pedindo desculpas ou dizendo que o erro foi nosso. Imagine fazer isso em plenas eleições. Campanha. Então foi isso que determinou. Não foram os mais de 9 mil votos de Pedro? Não foi isso, não. Pedro fez uma escolha. Essa escolha foi ruim para Alagoinhas, foi ruim para a esquerda, mas eu não estou acreditando, botando no colo de Pedro, não. Politicamente, você acredita que tenha sido ruim para Pedro também? Acho que foi, como foi pra gente, e foi para Alagoinhas. Para você foi ruim também? Foi porque o PCdoB, em determinado momento, vendeu a imagem de que eu preteri Pedro, e nunca foi verdadeiro. Você acredita que você acabou ganhando uma pecha de centralizador, Jogaíra? Só para você ter uma ideia, eu fui presidente do PT num breve período. Eu hoje sou deputado federal, sequer eu sou da administração do partido. E às vezes eu deixo de opinar por causa do peso do meu mandato. Entendeu? E lá é um partido que não tem dono. E às vezes as minhas ideias não são as melhores e eu perco quando estou lá. Isso não é verdadeiro. E eu tenho um orgulho de pertencer ao PT, que apesar dos seus erros, do ponto de vista de país, eu quero extrapolar, para além de Alagoinhas, foi o partido que mais bem fez a esse país durante todo o período republicano. Ó, J. Torres, você vê que eu tô devagarzinho, mas a galera aqui não ameniza. J. Torres quer saber qual é a dificuldade, deputado, de trazer um rabecão para Alagoinhas. Olhe bem, eu quero respeitar essa indagação. O meu papel, e aí eu quero que o J. Torres entenda que a minha obrigação é cobrar e dizer da nossa indignação como deputado, para poder estar assistindo uma coisa tão simples que do ponto de vista do governo que faz tanta coisa boa, poderia ter resolvido isso. Mas, J. Torres, não é meu papel governar o Estado. Nós tivemos por 3 ou 4 vezes tratando dessa questão onde deveríamos tratar. Eu acho que o governo está errando, o nosso governo. Mas isso não me cabe. Essa cobrança é uma cobrança que, se for essa cobrança que deve ser dirigida a mim como deputado federal, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente feliz, que eu podia ter sido cobrado e está sendo cobrado por outras coisas. Quer saber de você o quanto é importante para o seu trabalho a cooperação dos seus outros colegas deputados? Como é que Sim. você vê o trabalho do deputado? Se é
isolado ou se é um conjunto, como é isso para você? E aí já anexo a pergunta, se você sente que você está numa boa Câmara, numa boa Assembleia Legislativa. Uma boa Câmara, né, de Deputados, perdão. Deixa eu te falar, Raio. Eu tive 2 mandatos. No primeiro mandato, eu tive a felicidade de comandar a comissão mais importante do Poder Legislativo do Estado da Bahia, a CCJ. E eu tive mandato durante 8 anos e comandei aquele colegiado, o mais importante da casa, durante quase 5 anos. E um deputado de primeiro mandato passando para o segundo. Então isso me trouxe muita felicidade. E depois terminei como líder da bancada do PT, liderando outros 11 candidatos, outros 11 deputados companheiros. Então o compartilhamento da responsabilidade sempre foi algo, para mim, muito natural. E eu acho que a bancada do Partido dos Trabalhadores, ela deu a linha para as diversas bancadas estaduais do país, nesses momentos tão atribulados da política nacional. Lá, na Câmara Federal, onde com o Senado a gente compõe o Congresso Nacional, nós somos 513 deputados federais, a Bahia tem 39, o PT tem 7 deputados, eu sou um dos. Então lá é diferente, nós estamos num Congresso, mais precisamente numa Câmara de Deputados extremamente conservadora, muito à direita, e tem um centrão que continua operando, tanto é que as histórias das emendas veio facilitar a votação contra os trabalhadores desse país na reforma da Previdência, onde o mantra que se coloca é inculcar na cabeça das pessoas que a reforma era necessária para gerar empregos nesse país. Do mesmo jeito que a reforma trabalhista lá de Temer e o projeto de terceirização radicalizado viriam para poder melhorar o ambiente da empregabilidade. E o que é que aconteceu? O desemprego cresce e continua crescendo. Hoje menos, mas continua crescendo. Então, inclusive, isso provavelmente não vai ficar barato. Os deputados que votaram, olha só o que é que, em síntese, se votou. O rebaixamento generalizado da renda da aposentadoria, das pensões e dos benefícios de assistência social para o mundo do trabalho, para o ambiente do interesse dos trabalhadores. Ou seja, parte da renda oriunda do trabalho, com essas características, foi rebaixada no Brasil. Como é que isso vai gerar oportunidade? A feira de Alagoinhas, a feira de Pedrão, a feira de Araçás, por conta disso, daqui a um ano, vai estar circulando mais dinheiro nela ou menos? Muito menos. Isso vai gerar muito menos emprego. Isso vai precarizar a qualidade de vida do ambiente do trabalho entre nós. O Edson Dantas está mandando um abraço para você, seu amigo categoria, o Logolhó. Olha, eu sou multi-apelidado. Ave Maria, é baixinho, é Logolhó, é Zildo. Ave Maria. O Ramon grande Carvalho abraço, mandando Edson. Abraço. O Magno Santos perguntando se você concorda que um deputado se aposente com 8 anos. Ainda é assim? Olhe bem, eu quando cheguei... Quem foi o que perguntou? Magno Santos. Ô Magno, não existe mais essa aposentadoria entre os deputados. Entre os deputados federais e os deputados e os senadores. Não existe, há muito tempo não existe mais isso. E quando existiu eu era contra, e sou contra. Agora, quem quer se aposentar lá, o comportamento dele até o teto do INSS é o mesmo. O teto ele paga como qualquer um. E a partir dali, ele vai passar a pagar com alíquotas maiores em relação ao a sua expectativa de benefício para uma caixa uma caixa de previdência parlamentar. Então, hoje é muito diferente. Então, aquelas benesses do passado se acabaram. E quero dizer para vocês de que eu já cheguei lá aposentado pelo INSS, não é? E em janeiro agora
eu me aposentei pela Caixa de Previdência das estatais, todas as estatais têm, a gente contribui para isso, do Banco do Nordeste. Então hoje eu sou um jovem aposentado. Ó, o Ed Carlos Batista assistindo a gente, um abraço. O Andro Valeu, Santos Ed Carlos. mandando aqui um abraço, pedindo para você ajudar a comunidade de Narandiba. Newton Costa tá aqui também assistindo a gente. Abração. Raimundo Lima, Ramon de Carvalho, deixa eu ver quem mais aqui assistindo a gente. O Alvani Pinheiro, Luísa Barreto, o Maurício Mascarenhas está aqui dizendo se a reforma tributária trará a mudança que o governo brada ou é só um pretexto. Olhe bem, a perversidade, a maldade, a crueldade desse governo é tão grande. Todo economista, iniciando a sua vida profissional, ele sabe de que você não deve mudar a Previdência, fazer a reforma a partir da despesa que você tem na mão. Porque você vai reformar rebaixando o ambiente. Ou seja, o olhar sobre a Previdência não vai ser um olhar solidário, mesmo que tenha que ser racional, ela tem que se pagar. Ela tem que ser superavitária e até 2015 foi superavitária. É bom que todo mundo aqui saiba disso. Conjunturalmente, ela ficou deficitária porque a arrecadação caiu em função da perda de dinamismo da nossa macroeconomia. Foi isso que aconteceu. Então, o déficit previdenciário não é estrutural, ele foi conjuntural. Primeira coisa que tem que dizer. Então, a primeira reforma que deveria ter sido enfrentada era a reforma tributária. Sabe por quê? Porque o nosso sistema é regressivo. O que é que significa isso? Quem menos tem, paga mais. Quem mais tem, às vezes sequer paga. Então, era preciso fazer um trabalho, um estudo aprofundado e uma concertação para todos. Porque no momento de crise, cada um deve comparecer no seu sacrifício na medida dos seus ganhos. Então, você estaria recebendo receitas, porque estariam fazendo uma reforma, não ampliando impostos, mas cobrando de quem não paga, e tornando a tributação brasileira numa tributação progressiva e não regressiva do jeito que está, onde quem ganha menos, paga menos. E ampliando a base de tributação, sem aumentar impostos. E eventualmente até diminuindo, a partir dos resultados que virão. A partir daí você podia olhar para a Previdência, porque você poderia manter o patamar e poderia ajustar, porque todo o sistema previdenciário regularmente precisa de ajustes. Agora, não de uma reforma. E imagine que aquela proposta que o Bolsonaro mandou para a Câmara era uma proposta que previa a capitalização. Como é que um país do terceiro mundo, com tanta desigualdade, que não tem poupança da renda do trabalho, iria entrar num sistema de capitalização, onde você iria contribuir solitariamente? Feitinho, né? Tô solto aqui o microfone, tudo. Então pronto, ó. Voltamos aqui. Você vê, é muito. Tava bom demais pra ser verdade. Me perdi um pouquinho, mas eu sei mais ou menos por onde é que eu vou. Ô Josaildo, o pessoal quer saber de você o seguinte: qual é o critério? Como é que você mede a força de um candidato? E quem fez essa pergunta fez dizendo pelo seguinte: Radiovaldo teve 30 mil votos, 37 mil votos na última eleição, Luciano teve 1000 e poucos. Como você, lógico, respeitando, são eleições diferentes, mas como é que se avalia a força, quem é a bola da vez, qual é o critério? Olhe bem, rapaz, primeiro a oportunidade está para todos e ninguém entra numa campanha para perder. E cada um, no ambiente apaixonado da política, tem o direito, tem direitos e obrigações, mas tem o direito de ter
a sua preferência respeitada, ou de idealizar aquilo que a sua preferência íntima, privada, manda. Então isso eu tenho que dizer. E nem sempre o melhor candidato, às vezes, boa parte das vezes, os piores candidatos ganham. Aconteceu no Brasil recentemente. O pior candidato venceu, e muito bem, as eleições. Era o improvável. Era o opositor de todos os candidatos a presidente deste país, o Bolsonaro, que não sustenta 5 minutos de prosa com nenhum bom articulista ou jornalista entrevistando ele. Entendeu? É um sujeito incapaz. Ele não consegue ter um olhar respeitoso com quem ele governa, o país e os brasileiros. Então, veja, o Radiovaldo, ele teve 37 mil votos no estado, é diferente. Ele foi muito bem votado, vitoriosíssimo, e ele foi o contraponto de um dos principais adversários que tivemos, históricos, que foi o Paulo César. Ele teve 16 mil votos aqui, não é? E o Paulo César teve 17 mil, ficou relativizado. Não é? O Radiovaldo, ele foi candidato também pelo recuo de Luciano, porque se tivessem 2 candidatos do PT, nem a performance estadual de 37 mil votos não ia acontecer, porque eu teria obrigatoriamente que dobrar com os 2, e seria um atestado de burrice maior do que qualquer um que se pudesse imputar ao Partido dos Trabalhadores. E outra, essa foi uma decisão compartilhada da direção do partido, foi o diretório que tomou essa decisão. É uma decisão coletiva, ninguém manda nessa decisão, uma decisão coletiva. É o que? É votado isso? Não. Você faz uma série de discussões e o ambiente de votação só se faz presente se não houver convergência, como deve ser em tudo, né? Então não houve necessidade de votar porque a preferência se estabeleceu coletivamente. Ô José, você pretende voltar a ser prefeito algum dia? Olhe bem, a minha mais importante experiência como político foi ser prefeito. Mas não é o cargo. Nós temos um ensinamento breve e muito recente que deve povoar a cabeça de todo jovem que pretende estrear na política, que é uma coisa boa. E outra, fazer política não é ter mandato. Eu ainda tenho mais tempo de política sem mandato do que com eles, tá? Então eu quero dizer que eu aprendi na política tudo que hoje eu sei, eu aprendi aqui dentro como prefeito e tomei muito susto, e nos primeiros 90 dias tive prestes a desistir, porque eu tive o perfeito entendimento de que a prefeitura é uma máquina que não foi feita para funcionar, para trazer bem-estar para a população do jeito que ela estava. E no entanto, sempre esteve repleta de excelentes funcionários que sempre foram relegados a segundo plano e nunca puderam expor a plenitude da sua capacidade, e que terminaram sendo um baluarte para a gente ter tido mandatos com aprovação popular satisfatória. Eu vou Então, não desculpe. Não, claro, desculpa a mim. Me perdoe. Então, é preciso que, principalmente os mais jovens, estejam presentes, e aquilo que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir, mas não preciso mais ser prefeito de Alagoinhas. Eu estou muito satisfeito e feliz por ter sido. Você na última resposta, você adjetivou o presidente Bolsonaro de incapaz, de outros adjetivos. Aqui na nossa cidade, e eu vou te meter na polêmica que isso não tem nada a ver. Aqui na nossa cidade, o prefeito, ele abriu um BO contra uma comunicadora da cidade que num grupo de WhatsApp se referiu a ele como vagabundo. O termo foi esse. Eu quero saber o seguinte: você, como homem público, acha que nesse papel de homem público cabe esse tipo de crítica, esse tipo de tom, cabe a opinião, qualquer tipo de opinião,
Ou você acha, ou você concorda com o prefeito e acha que tudo tem limite? Quero saber que atitude você tomaria caso fosse com você. Olhe bem, a ofensa, ela não deve estar povoando. Quando eu falei de Bolsonaro como incapaz de governar um país com a complexidade que é o Brasil, eu falei sério. Eu não estou dizendo... Ele passou 28 anos sendo parlamentar. Eu estou falando não só pelo que eu observo, pelas atitudes que ele toma, pelo seu comportamento como presidente deste país, que cada comportamento que ele toma, o brasileiro fica envergonhado, tanto dentro quanto fora do país. Cada vez que ele fala para a imprensa é um tombo. Então, quando eu falei que é incapaz de governar, porque de fato não tem nada pejorativo. É uma constatação. Eu não sabia dessa informação, de que alguém tomou essa atitude, emitiu essa opinião sobre ele. Primeiro, do sentido da palavra, vagabundo ele não é. Não é. Ele tem trabalho, ele está trabalhando com o prefeito, se está trabalhando bem ou mal é outra coisa. Eu garanto que dos últimos 3 prefeitos, eu incluído, ele é aquele que recebeu a cidade em melhor condição de dinheiro da melhor qualidade. Qual é o dinheiro da melhor qualidade? É aquele dinheiro que está livre para você investir, para você produzir investimentos estruturantes para o nosso município. Então, a condição que ele teve e ostenta do ponto de vista da sua capacidade de investir nesse município, ele está desperdiçando. Porque me parece que o governo dele, até agora, ainda não formou liga com a população. Eu percebo isso. Joaquim tem uma relação pessoal comigo muito boa. E eu com ele. A mãe dele foi uma das professoras que por mais tempo me ensinou, a professora Emília. Ele não fica te adulando para você não sair candidato, não? Não existe. Não existe esse espaço. Eu sou adversário dele, ele sabe. Mas o adversário não precisa ser desleal. Eu não fui desleal com Paulo César, com quem eu não tinha essa relação, não sou inimigo. Eu não posso dizer que sou amigo, porque nós não convivemos, mas os nossos filhos convivem. E eu não quero, nunca... O ambiente da disputa fica na política. No plano pessoal, eu tenho muito a que respeitar todos eles. Obviamente que você jogando futebol, numa figura de linguagem, se o camarada ali pega toda hora, no momento você devolve. Devolve, não tem jeito. José, mas achei desnecessário essa atitude dele, mas se a avaliação foi só sobre essa coisa, se eu não sou vagabundo. Não tem por que se incomodar. Eu vou trabalhar para que a opção, o que ela pensa de mim, ela deixe de pensar. Josaildo é você, mas Juscelio Carmo falou nesse programa aqui o seguinte: a gente estava debatendo o precatório ASE. Na época ainda ainda um pouco mitificado, né, travestido de aluguel do terminal coletivo. Exatamente. E aí, na versão de Juscelio Carmo, havia um acordo feito por João Oficina, e esse acordo foi descumprido pela sua pessoa quando gestor. Você confirma isso? Olhe bem, Perdão, que esse descumprimento veio originar o precatório. Na realidade é o seguinte, ó. Aquele terreno e vários terrenos no centro da cidade pertenceram e pertencem à família Aze. E a família Aze reclamava, não era do meu tempo, foi do tempo de Judélio Carmo, o prefeito, que desapropriou. Aquilo ali era um curral. Era um curral, antigamente, não me lembro como era o nome. Então era um lugar onde se fazia o comércio de gado, lá atrás, bem atrás. Ali era um... Caiu de novo a internet. Tem certeza? Tem. Bote na GVT. Agora não caiu pra mim aqui não, velho. Então, podemos Pode continuar? continuar. Aquela desapropriação não chegou ao seu final como manda, não é, o direito administrativo. Pois bem, e foi contestada
Na contestação, os cálculos, na minha opinião, viu? Na minha opinião, os cálculos foram mal feitos e foram questionados pelo Ministério Público. E o Ministério Público me convenceu, como gestor, de que eu deveria denunciar, do ponto de vista legal, denunciar aquela obrigação da prefeitura, porque nós não sabíamos e tínhamos quase que certeza de que a prefeitura, ao longo do seu pagamento, de anos e anos, depois de Judélio de Souza Carlos, já havia pago o valor daquele que era devido. Portanto, eu deixei de pagar porque eu obtive uma liminar e nós estávamos com a causa praticamente ganha, porque restou praticamente comprovado e o Ministério Público cabalmente tinha certeza disso, e nós teríamos a causa ganha. E já naquela época, porque eu não paguei porque nós estávamos certos, porque não haveria débito, segundo aquilo que eu li e fiquei consciente de que eram verdadeiras as alegações do Ministério Público. Tanto é que eu recebi a liminar sem maiores problemas. Quando Paulo César ele começou a governar, ele reatou o acordo e passou a pagar e fez um novo acordo. Então, esse acordo é irrecorrível. Selou, acabou o problema. E, sinceramente, é um estorvo para os cofres, para o erário municipal, pagar algo que já foi pago há muito tempo. E, felizmente, enquanto eu estive lá, eu resisti em nome do povo de Alagoinhas. Eu acho que eu fiz corretamente. Muito bem, é o seguinte, ó. É de Carlos Cerqueira assistindo a gente, Smith Pimentel, Maria Isabela Santos Oliveira, um abraço para todo mundo aqui, Roque Antônio de Oliveira, Anderson de Jesus Santos, Diogo Matos, Felipe Jonathan, todo mundo que está assistindo a gente desde o começo, que pegou no finalzinho, que está pegando depois do programa, que fica online. Joséildo, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no programa inteira, mas quero te dar um aviso. Esse programa é meio zicado e talvez você nunca mais vença uma eleição depois de ter vindo aqui. É assim. Vou lhe dar exemplos aqui, ó. É o seguinte, ó. Rádio Ovaldo teve aqui, perdeu. Vai ganhar muito. Paulo César teve aqui, perdeu. Não sei se vai ganhar muito. Priscila Chamas lá de Salvador teve aqui, perdeu. O cantor da Adão Negro teve aqui, roubaram o carro dele no outro dia. 24 horas depois roubaram. Então a gente tem uma zica. Eu desejo que não pegue você, mas eu aviso logo aqui, antecipadamente. Ah, não. E tem um convite para lhe fazer. Você vai achar um pouco esdrúxulo, mas é o seguinte: importamos da China um polígrafo, uma máquina da verdade. Vamos mudar o formato desse programa e vamos ter um quadro aqui chamado A Hora da Verdade, onde o convidado ele vai ser submetido. Você é cardíaco, não? Eu? Sim. Não. Então, que eu saiba, não. O convidado ele vai ser submetido ao teste do polígrafo e a máquina ela aplica choques em quem mente. Quer saber se você aceita, se você assume o compromisso de vir aqui participar do quadro A Hora da Verdade quando nossa máquina chegar. Olha, se essa máquina não for assassina, eu vejo. Não, é um choquinho. O choquinho é mais constrangedor do que não, lesivo. que nada. Eu lhe digo o seguinte, pelo que eu percebo, eu não consigo imaginar como é que você de fato tem um detetor de mentira. Detector de mentira. Eu acho uma loucura, não acredito nisso. Mas o pior de tudo é que é verdade. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso, porque a verdade não me constrange. Olha, quando eu falo dos meus fracassos, eu falo daquilo que mais me ensinou. Você aprende mais quando você perde alguma coisa, quando você dá com os burros na água, né? Quando você tem uma experiência que é negativa naquele momento, do que quando você tem algumas vitórias que enebriam o seu ambiente. Então eu não tenho por que mentir. Então é o seguinte... Eu não estou dizendo que não existam mentiras necessárias para
Então, isso quer dizer que você vai participar do quadro. Devo participar sem problema. Perfeito, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença. É o primeiro entrevistado com mandato nesse programa. Então, para mim, é um patamar adiante que a gente galga aqui nesse programa, tá certo? Te agradeço muito. Espero que você tenha gostado da experiência de estar aqui, que tenha sido contemplado com as perguntas. E esse é o momento. Fale agora o Cálice para Sempre, onde você pode se despedir e deixar a mensagem que você acha que faltou aqui nesse programa. Olha, eu gostaria de que experiências como essas, elas fossem objeto da motivação da juventude. A juventude tem que se apropriar desse momento terrível que nós vivemos em nosso país. E eu acho que essa construção, com mais pessoas, veja quanta gente está ligada nessa conversa que nós estamos tendo. Eu acho isso muito bom. Eu é que agradeço a oportunidade. Esse formato é legal, porque ele tem ousadia. Esse formato é legal porque ele é propositivo, mesmo quando está arguindo as pessoas, inquirindo as pessoas, perguntando. E é uma coisa solta, simples. É uma coisa nua e crua, tal qual deve ser a política. Então eu estou aqui à disposição e muito tranquilo. Estou em casa. Olha a minha ousadia. Um abraço para todos que estiveram conosco. Amanhã a gente recebe aqui, eu creio que também um homem de sua confiança. A gente recebe aqui Tássio Mota. Vamos falar do Centro de Cultura, dos projetos, da Semana de Arte, do Quebra-Quebra. A gente não conseguiu pegar lá na hora do Quebra-Quebra. Por favor, gente, quando forem depredar, avisem a gente pra gente ir lá registrar a situação. Mas assim, e eu vejo assim, vou até roubar aqui mais um tempo. Que assim, eu vejo o nome de Tássio Mota muito bem ventilado, mas meio escanteado quando fala assim nessas disputas majoritárias. Você não tem medo de alguém enxergar isso e roubar o Tássio Mota de vocês, né? Não existe preocupação, porque o Tássio, ele nasceu para a política como um de nós. Não tem perspectiva de alguém. Ali não será presa fácil para alguém que tem convicções desde cedo. Para alguém que foi criado para ser cidadão do mundo e para ser protagonista. Hoje, dentre todos os gestores dos centros de cultura do nosso estado, talvez seja a figura mais dinâmica. Fazer arte, cultura em nosso país, muita gente diz que é muito difícil, não tem dinheiro, não sei o quê. Tendo criatividade, suporte, um local adequado, então aquele centro hoje funciona como nunca funcionou durante todos os tempos, com todas as tribos, com tudo que acontece na cultura, com todo o respeito, né? Mas com toda a firmeza de alguém que pode dinamizar a cultura, a arte entre nós e ser uma figura que nos encha de orgulho. Ser uma quase unanimidade. E outra, será um grande vereador do Partido dos Trabalhadores, do eleitor, essa coisa. Mas com isso eu não tô disputando a fala de Radiovaldo de hipótese nenhuma. Você sabe o que é pior nessa história de Radiovaldo? Ninguém perguntou nada a ele. Ele chegou aqui falando de show de Pink Floyd, se empolgou Radiovaldo, o que é isso? Exatamente. Lê a Bíblia, Leonardo. Radiovaldo. Perfeitamente. Josaildo, obrigado de novo, querido. Espero que a gente possa estar se encontrando mais vezes para debater nesse clima aqui a política, tá certo? Pessoal, amanhã não percam o programa inteiro com Tássio Mota. O que mais que eu tenho a dizer para vocês? Que fiquem com Deus. Qual Deus? O Deus que você acreditar. Eu não tenho nada a ver com isso. Da mesma forma, cuide da sua vida e guarde a sua opinião para você e dê somente quando pedirem e olhe lá. Às vezes é melhor até não pedir você ficar calado. O que mais que eu posso dizer para vocês? Um beijo bem gostoso no Centro de Cultura de vocês. Até amanhã com Tássio Mota.